Bom, gente, eu tô gravando esse vídeo para contar para vocês o meu testemunho. Como vocês viram aí no cardzinho, né? Eu e a minha esposa, nós perdemos um filho, um bebê de 4 meses de idade. E quando tudo aconteceu, eu sempre soube que em algum momento eu ia testemunhar, eu ia contar o testemunho de como tudo aconteceu. E nesses últimos dias, Deus tem tocado o meu coração, falado para mim que chegou esse momento, chegou a hora de compartilhar. Na verdade, essa história ela começa há muitos anos. Antes de eu começar a namorar minha esposa, ela ainda era adolescente, ainda era jovem, e ela passou por alguns problemas de saúde. E nisso, os médicos foram fazendo exames para saber o que ela tinha e chegaram à conclusão que ela poderia ter um problema que dificultaria ela de engravidar. E ela sempre teve o sonho de ser mãe. Então, quando chegou nesse ponto, ela fez um voto com Deus. Ela falou: Senhor, se eu não tiver esse problema, eu faço um voto contigo, que o meu primeiro filho, sendo ele homem, eu vou consagrar ele completamente ao Senhor. Ele vai se chamar Nicolas, que o nome significa vitorioso, e eu vou consagrar ele ao Senhor completamente. Além do que uma criação normal, né, cristã, de um menino cristão, ele vai ser realmente entregue e consagrado ao Senhor. Ela fez esse voto com Deus, e aí ela foi fazer os exames, e ela não tinha o problema de saúde que a impediria de engravidar, que dificultaria a gravidez. Então, quando nós começamos a namorar, ela, na verdade, já me contou desse voto. Ela falou: olha, eu fiz esse voto com Deus, então se meu primeiro filho for homem, vai chamar Nicolas e vai ser dessa forma. E eu aceitei, eu não interferi porque era um voto dela com Deus. E daí nós namoramos, noivamos, casamos, sempre em santidade, e depois de um certo tempo de casados, nós decidimos ter filhos. Na verdade, aconteceu assim: em janeiro de 2019, a minha esposa teve um sonho. E nesse sonho ela via 2 meninas, ela era mãe de 2 meninas gêmeas. E aquele sonho mexeu muito com ela. Ela tinha muito medo de ter filhos gêmeos. A gente tem gêmeos na família, tanto por parte da família dela, que é um pouco mais distante, quanto por parte da minha família, que é mais perto. Tenho tios que são gêmeos. Então ela tinha esse medo, ela sempre teve esse medo de engravidar e serem gêmeos, porque ela é pequenininha, ela não é muito alta, não é muito grande. Mas nesse sonho que ela via 2 meninas, ela ficou muito mexida depois disso, e ficou muito incomodada a tentar engravidar. Aí nós conversamos, eu falei pra gente aguardar mais um pouco, fomos conversando. E quando foi em abril, no finalzinho de março e começo de abril de 2019, nós decidimos então que ela ia parar de tomar os medicamentos contraceptivos e a gente ia seguir nessa direção. Ela foi na médica e estava tudo bem, estava tudo em ordem com a saúde dela, estava tudo certo então pra gente seguir por esse caminho, né? Só que, para nossa surpresa, quando foi em maio, ela já estava grávida. Foi muito rápido como tudo assim aconteceu. Em abril, a gente decidiu, seguir para tentar que ela engravidasse. E em maio ela já estava grávida, em maio de 2019. Nós não tínhamos plano de saúde na época, então nós decidimos seguir com acompanhamento na saúde pública, mas nós procurávamos todos os meses, com a ajuda até de pessoas da família dela, a pagar uma consulta particular para que ela fosse num pré-natal particular, mas também em conjunto com a saúde pública, porque nós não tínhamos plano para o parto e tudo mais. E já na primeira consulta que nós fomos ali particular, que tinha ultrassom, a médica já constatou que eram gêmeos. Nós ficamos muito felizes. Por um primeiro momento nós achamos que aquele sonho que ela tinha tido em janeiro, ele já ia se cumprir, que viriam 2 meninas. Nós seguimos imaginando assim, mas em nenhum momento nós tratávamos como meninas, nós lidávamos como se realmente fossem meninas. A gente ia esperar o momento certo de constatar realmente o sexo das crianças, mas a gente cria que o sonho já se cumpriria ali. E fomos acompanhando no particular e no SUS, até que chegou o momento de saber o sexo das crianças. E aí nós ficamos muito surpresos quando eram 2 meninos. Nós ficamos assim muito decepcionados, não pelo fato de serem meninos, mas pelo fato de por algum momento nós acharmos
que Deus tinha nos enganado, porque que ele mostrou 2 meninas e eram 2 meninos. E orando muito a respeito disso, né, Deus trouxe um entendimento para minha esposa, que ela tinha muito medo de ter gêmeos. Então, no sonho que ela via 2 meninas, foi uma forma dela aceitar melhor a gravidez gemelar. E nós prosseguimos dessa forma. E fomos fazendo esse acompanhamento. Fomos fazendo o acompanhamento tanto no particular quanto no SUS. A médica particular, ela tinha passado alguns medicamentos para minha esposa para segurar a gestação, segurar as crianças. Quando foi em setembro daquele ano, a médica do SUS trocou esses medicamentos. Ela falou que eram medicamentos muito fortes, que não precisava, trocou por alguns remédios mais leves. Depois disso, nós chegamos ainda a ter mais uma consulta na médica particular. Ela viu que tinha tido as trocas, mas ela manteve. Ela falou como que o parto, pelo fato do parto ser do SUS e o médico que acompanharia seria pelo SUS, então ela não refez, não interferiu nessa decisão da médica da saúde pública, né? Aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, isso foi em setembro, no início de outubro, na primeira semana de outubro, nós estávamos em casa um dia, numa noite, tinha chegado do trabalho, estava tomando banho, ia ter culto na igreja, ia no culto, e a minha esposa me procurou falando que ela estava tendo dor, que ela queria ir no médico. Então eu terminei o banho, nós fomos para Santa Casa, aqui na nossa região. Quando nós chegamos lá, foi constatado que ela estava com 2 dedos de dilatação, ela estava entrando em trabalho de parto. As dores que ela estava sentindo eram as contrações, aquela dor que dá um tempo e passa, depois volta a dar e passa, e ela já estava com 2 dedos de dilatação. Então a minha esposa precisou ficar internada e tomar medicamentos para segurar as crianças, porque ainda era muito cedo, eles eram muito pequenos, e então se eles nascessem tão prematuros, isso poderia acontecer dos 2 não resistirem, eles eram muito pequenininhos ainda. E ela ficou internada ali alguns dias para segurar as crianças. Nesse tempo que ela ficou internada ali, eu fiquei acompanhando ela. Um dia eu voltei para casa e eu estava assim um pouco assustado com tudo aquilo. Eu pedi uma palavra para o Senhor. E a palavra que saiu para mim foi o Salmo 121, que diz que o Senhor te livrará de todo mal, Ele guardará a tua entrada e a tua saída. E eu guardei aquela palavra e criei que não ia acontecer nada de pior, porque realmente foi uma experiência um pouco assustadora para nós. Quando ela internou, foi um dia assim, tanto movimentado no hospital, e nós também ficamos assustados com o fato dela já estar, né, entrando em trabalho de parto tão cedo. A data de nascimento prevista era para janeiro, aquilo era em outubro. Então, nós ficamos realmente assustados, mas Deus ele nos deu essa palavra, e eu criei, confiei, de fato, ocorreu tudo bem. Ela ficou internada ali alguns dias, tomou medicamento, teve alta no tempo previsto, não teve nenhuma intercorrência, e aí nós voltamos para casa. Mas quando ela internou, nós descobrimos ali no hospital que ela estava passando por uma determinada profissional na saúde pública, mas que não era para ela estar ali, tendo aquele acompanhamento. Por quê? Pelo fato dela ter uma gestação de gêmeos e ela ser pequenininha, era uma gestação de alto risco. Então ela deveria ter sido encaminhada para o setor de alto risco, que é atrelado ali à Santa Casa. E a médica que atendeu ela, a profissional que passou ali com ela, todo o tempo passando com ela, não tinha encaminhado. Então, a partir daquele momento, ela foi passada para o alto risco. Ali nós descobrimos que ela precisava tomar algumas injeções na barriga para fortalecer o pulmão das crianças. Ela não tinha tomado nenhuma ainda. Ali, já quando ela estava internada, o hospital ali da Santa Casa passou para ela os medicamentos, os mesmos medicamentos que a médica particular tinha passado e a médica do SUS tinha tirado. Ela voltou a tomar aqueles medicamentos e passou, a partir dali, a acompanhar no alto risco e tomar as injeções para fortalecer o pulmão dos bebês. Mas não teve muito tempo, porque logo depois as crianças nasceram. Eu não me lembro ao certo quantas injeções foram, não lembro se foram 3 ou se foram 4 que ela tomou até os bebês nascerem, mas eu sei que foram muito poucas. Ela poderia e deveria ter tomado mais. Os bebês, então, eles foram nascer no mês seguinte, eles foram nascer em novembro de 2019. O dia do nascimento deles também foi assim, cheio de acontecimentos. Nós estávamos fazendo um evento na igreja e para custear esse evento nós tínhamos vendido pizzas. E tinha um sábado que ia ser entrega dessas pizzas.
Então, da sexta-feira para o sábado, ela começou a sentir, minha esposa começou a sentir muitas dores. E eu estava deitado dormindo, ela me acordou de madrugada, falou que ela estava sentindo muita dor, mas os médicos tinham dito que ela ia sentir dor, e os médicos também tinham passado que não era para ela fazer um repouso absoluto, total, apenas deitada. Eles tinham passado que era um repouso assim, parcial, ela não poderia fazer esforço, não era para ficar baixando, subindo escada, nada disso, mas ela poderia andar, ela poderia se movimentar, não era para ela ficar apenas deitada ou apenas sentada, né? E eles tinham passado que ela ia realmente ter dores no final ali da gestação. Então ela começou a sentir aquelas dores de madrugada e nós imaginávamos que eram as dores normais, que os médicos já tinham dito que ela ia ter mesmo. Quando foi de manhã eu levantei e fui para a igreja porque ia ter entrega dessas pizzas aí para esse evento e deixei ela em casa. Nós morávamos com meus pais na época, né? E deixei ela ali em casa, tinha mais pessoas ali em casa também para acompanhar se acontecesse qualquer coisa, e fui para a igreja para fazer a entrega das pizzas. Nós estávamos ali na igreja, a empresa responsável por essas pizzas nos deixou ali, né, as pizzas e o entregador foi embora, e logo minha mãe entrou em contato comigo para falar que minha esposa estava realmente sentindo muitas dores, que era melhor levar ela no hospital. Nisso eu comecei a procurar a chave do meu carro e eu não achava a chave do meu carro de jeito nenhum. Então eu falei para minha mãe, olha, pedi para minha irmã, né, com a minha mãe, levar ela, ir na frente levando ela para o hospital, para a Santa Casa, que eu ia procurar a chave do carro e ia em seguida, porque eu não estava encontrando, elas queriam levar assim muito na hora, então foi combinado assim. Eu realmente estava assim tranquilo, não imaginava que seria aquele dia que as crianças iam nascer, não imaginava que poderia acontecer aquilo, eu realmente pensava que ela ia lá tomar algum medicamento, acompanhar e voltar para casa. Eu fui descobrir que o rapaz que veio entregar as pizzas, ele era de outra cidade, ele levou a chave do meu carro por engano, junto com as coisas dele. Então eu tive que aguardar ele voltar lá da outra cidade, fazer outras entregas e voltar, trazer a minha chave para eu poder ir para o hospital. Nisso passou muito tempo. Não me lembro quanto tempo foi, porque foi realmente, depois que as coisas acontecem, foi tanta coisa junto, a gente acaba perdendo a noção do tempo. O que eu sei é que quando ele chegou, deixou a chave, eu peguei e fui para o hospital, eu cheguei lá, a minha sogra já estava lá, a minha irmã já tinha entrado com a minha esposa, estavam sendo atendidas. E eu mandava mensagem para minha irmã, mandava mensagem por WhatsApp, ela não respondia, e fiquei ali acompanhando, quando de repente a minha irmã desceu lá do acompanhamento e pediu para eu subir correndo que os bebês já iam nascer. Aí eu subi correndo para acompanhar, vesti a roupa lá para acompanhar o parto. Daí eu fiz ali a troca da roupa, coloquei aquela roupa especial, fiquei aguardando, me chamaram ali para o parto dos bebês, entrei, a minha esposa já estava na maca, já estavam ali começando a cirurgia, né? Cirurgia cesariana, né? Aí eu fiquei ali com a minha esposa e os meninos nasceram. Primeiro nasceu o Nicolas e depois nasceu o Thomas. E eu acompanhei, fiquei ali até certo tempo, até o momento que pediram para eu sair. E eu saí. Quando eu saí, eu procurei ir para a UTI neonatal, porque eles nasceram prematuros, então eles foram para a UTI, mas não podia ainda acompanhar. As médicas da UTI pediram para aguardar pelo menos umas 2 horas para entrar, porque tem toda uma estabilização quando a criança chega, estabilizar ela, né, para deixar ela estabilizada, e aí os pais podem visitar. Então eu fiquei aguardando a minha esposa sair da cirurgia, e demorou bastante, assim, eu achei que demorou mais do que o normal. Fiquei aguardando até que me chamaram e eu pude entrar. Quando eu entrei para ver a minha esposa, ela estava deitada na maca, o médico que tinha feito o parto estava ali e ele me explicou o que aconteceu, o que tinha acontecido na verdade. As dores que a minha esposa estava sentindo eram o útero tentando segurar as crianças, porque o Nicolas ele já estava encaixado e ele estava fazendo força para sair, mas o corpo estava se segurando. Então a minha esposa ela não sentia dores de contração, aquela dor que dá e passa e depois volta a doer. Era uma dor constante, porque era o corpo tentando segurar, mas um dos bebês já estava encaixado para sair e ela estava dilatando. E o útero dela, nesse processo, ele estendeu, porque um dos bebês estava embaixo da costela dela, mas o outro já estava encaixado para sair. Então o médico me explicou que quando ela foi para a cirurgia, ele abriu ela, o útero dela estava tão esticado que ele estava quase transparente, dava para ver as crianças dentro dele. E ele disse para mim que mais 1 hora que demorasse para ela chegar no hospital, o útero teria rompido e os 3 teriam falecido, não daria para salvar ninguém. Mas ele conseguiu,
né? Graças a Deus, a minha esposa chegou a tempo e a cirurgia foi feita e os dois nenês nasceram bem. Porém, depois que eles nasceram, o útero da minha esposa ele não voltava ao normal, ele tinha estendido muito. Então ele tinha feito um procedimento ali para encaixar o útero de volta e ele disse para mim, olha, ela tem 24 horas para voltar ao normal, para estar bem. Ela não pode ter muito sangramento, pouco sangramento sempre tem em cirurgias assim de cesariana, né? Mas não pode sangrar muito e o útero tem que voltar ao tamanho normal em 24 horas. Ela vai ficar de observação por 24 horas. Se não voltar, ela vai voltar para a mesa de cirurgia, nós vamos abrir ela e vamos tirar o útero dela, que não tem o que fazer. Então, ele falou tudo isso para mim, explicou tudo isso e saiu. Então ela ficou 24 horas, a minha esposa ficou ainda 24 horas de observação para que o útero voltasse ao normal. E com a graça de Deus, isso aconteceu. O útero voltou ao normal dentro das 24 horas. A minha esposa ficou no CTI durante esse tempo, depois foi para o quarto, ela precisou de transfusão de sangue e depois de alguns dias ela veio para casa, mas ela veio para casa com muitas dores, ela tinha muita dor para andar, sentada, deitada, ela sentia muitas dores, levou assim meses para ela se recuperar bem, mesmo depois disso ela ainda sentia pontadas, ainda sentia dores, foi um processo bem doloroso para ela. E nesse meio tempo os meninos eles foram para a UTI e ficaram lá na UTI neonatal da Santa Casa. Quando nós voltamos para casa, chegamos em casa, eu pedi para minha mãe orar por nós. Minha mãe é profeta, ela tem o dom de profecia. E eu pedi para que ela orasse por nós, tanto minha mãe quanto meu pai também, que é pastor. E nisso, o Senhor nos deu uma palavra. Ele deu a palavra de que minha esposa tinha passado pelo vale da sombra da morte, mas ele tinha estado conosco. E ele também falou para nós não nos esquecermos de todas as promessas que ele tinha feito. Eu fiquei pensando muito sobre essas promessas e eu me lembrei do Salmo 121, que tinha saído um mês antes. O Senhor te livrará de todo mal. Nisso nasceu uma canção que se chama O Senhor me guardará. Uma música que nasceu de eu meditar nessa palavra e de todo esse processo que nós tínhamos passado até então. Nós acompanhávamos os meus filhos na UTI, os nossos filhos, né, na UTI, íamos todos os dias lá, tanto eu quanto a minha esposa. Assim, um trajeto que seria muito rápido de chegar, em no máximo meia hora, a gente levava às vezes mais de uma hora, porque eu ia bem devagar com a minha esposa, ela tinha muitas dores, depois a gente chegava no hospital até pegar elevador para não subir escada, enfim, levava bastante tempo para a gente chegar e também para a gente ir embora. Mas estávamos acompanhando os meninos lá na UTI. O Nicolas nasceu bem, ele nasceu melhor que o Thomas precisou de um reforço ali na respiração dele no momento em que ele nasceu, ele precisou da bombinha para responder, para reagir, mas depois disso também foi bem. O Nicolas ele desenvolvia bem rapidamente, o Thomas desenvolvia um pouco mais devagar, mas também ia desenvolvendo. E nós fomos acompanhando. Íamos todos os dias lá, alguns dias estavam melhores, outros dias não estavam tão bem. Eles tomaram aquela luz, quando a pele fica amarelinha, aquela luz azul, eles passaram por aquilo, tomaram aquilo na UTI e foram acompanhando. E tudo foi acontecendo assim, relativamente bem. Não é fácil estar numa UTI neo, é difícil, mas as coisas foram assim, fluindo de uma forma legal, de uma forma positiva, embora nós quiséssemos que eles estivessem bem já em casa, mas tudo ia acontecendo relativamente bem até o início de dezembro. Quando foi o início de dezembro de 2019, nós fomos um dia lá, visitamos eles, era um domingo, nós visitamos os dois, eles estavam já no CTI, não era uma UTI assim, de acompanhamento de preocupante, era já um CTI, um acompanhamento 24 horas, porém mais leve, eles já estavam bem, já estavam desenvolvendo e crescendo. E o Thomas já estava até começando a amamentação, saindo ali daquele leite que era colocado na sonda, começando a pegar o peito. Nós fomos lá e o Nicolas estava um pouco amarelo e ele já tinha tomado aquela dose de luz. Ele estava com uma cor assim um pouco diferente. Nós até conversamos com a enfermeira, a médica tinha passado, falando que estava tudo bem, mas falamos com a enfermeira para
pedir ali uma atenção, um reforço, porque ele estava com uma corzinha diferente. Aí à noite, meu sogro e minha sogra foram lá e o Nicolas ele já estava no fundo da UTI NEO, que significava que ele precisava de um acompanhamento um pouco mais incisivo, né? Precisava uma atenção um pouco maior. No outro dia nós voltamos lá, nós chegamos lá para saber o que tinha acontecido. A médica nos informou que o pulmãozinho dele tinha fechado um pouco, então eles tinham precisado entrar com mais medicamentos, por isso que ele estava ali sendo acompanhado com mais atenção, mas que estava na medida do possível tudo bem. Seriam 3 dias de medicamento, ele desenvolvendo e respondendo bem, e ele voltaria para frente ali da UTI, voltaria ao desenvolvimento normal dele. E foi assim na segunda e na terça-feira. Quando nós voltamos na quarta-feira, nós não pudemos entrar. Nós chegamos, as enfermeiras pediram para a gente esperar do lado de fora, porque ele estava em procedimento. E isso acontecia às vezes. Porém, naquela quarta-feira, nós estávamos ali aguardando. A pediatra responsável ali pela UTI NEO nos chamou para conversar numa sala à parte junto com a psicóloga. Ela veio falar com a gente que tinha acontecido uma situação ali com o Nicolas. E ela nos informou que o Nicolas tinha feito cocô com sangue, e elas foram investigar o que estava acontecendo. Ele estava com uma doença, infelizmente, muito comum em prematuros, que chama enterocolite necrosante. É uma doença que vai necrosando o intestino do bebê. Então, eles tinham sedado o Nicolas, ele estava completamente sedado, entubado, para entrar com um antibiótico bem forte. Nesse meio tempo, o Thomas também apresentou uma preocupação ali no intestino, mas no caso dele não era nada. Porém, o Thomas, ele estava já indo para o peito, ele parou de desenvolver, ele precisou voltar para um respiradorzinho, ele só dormia, ele não acordava, ele não respondia, a gente estimulava, ele demonstrava pouca resposta, ele ficou assim, ele queria dormir, ele ficava mais dormindo, e o Nicolas foi sedado e entrou com essa medicação. A questão do Nicolas, a médica nos informou que ele precisava responder ao antibiótico, porque senão precisariam fazer uma cirurgia para retirar a parte do intestino necrosado. E nisso, talvez seria preciso tirar todo o intestino dele, e ele se alimentaria apenas por sonda. Nós ficamos muito preocupados, ficamos sem chão, entramos em oração, em jejum, pedi oração para os meus pais e para toda a igreja, e eu sei que toda a igreja, minha igreja local aqui, entrou em oração, em clamor por ele, e nós entramos em clamor pela vida dele. Deus, então, a partir desse momento, Deus foi nos dando muitas palavras, muitas palavras. Deus falava muito com a gente através de profecias. Falava que Ele estava conosco, que Ele nos daria vitória, que Ele era conosco, que Ele ouvia nossas orações e que Ele estava no controle de tudo. E Deus falou várias e várias vezes conosco durante todo esse período. Inclusive um dia que nós estávamos na UTI, minha mãe estava ali orando e começou a orar em línguas, e ali Deus deu uma profecia. Na UTI, dentro da UTI NEO, ele estava num local meio à parte, então minha mãe começou a orar, ela orou baixinho, ela não orou alto. Enfermeiros e médicos não viram, mas eu estava ali, eu sei dessa profecia que o Senhor deu. Deus foi falando muito, falou muito com a gente nesse período. O Nicolas respondeu ao medicamento, porém depois disso ele desenvolveu uma sepse. Ele precisou continuar tratamento, ele respondeu, ele saiu disso. Ele deu uma leve fraturada no bracinho, precisou colocar um gesso, era um gesso bem pequenininho, desse tamanhozinho, que era todo esse braço dele, era desse tamanhozinho, que a Santa Casa fez, colocou. Ele foi desenvolvendo, e ele foi respondendo os medicamentos e sendo curado de tudo aquilo. Nesse meio tempo, nós estávamos acompanhando os dois. E precisamos também acompanhar o Thomas, que ele só dormia, ele não queria responder, precisamos estimular ele. E chegou um momento que nós íamos e ficávamos o dia todo no hospital. A gente ia de manhã e ficávamos das 8 às 11 para amamentar o Thomas e estimular ele. Depois a gente voltava embora e íamos à tarde e ficávamos das 3 até às 7 da noite lá para acompanhar, saber novidades sobre o Nicolas, estimular o Thomas, e fomos acompanhando. Até que com 45 dias o Thomas saiu da UTI. Nesse meio tempo, nós estávamos nos aproximando do Natal, e eu orava muito, eu pedia para Deus que eu queria passar o Natal com a minha família, na minha casa, e eu cria que Deus podia curar os dois milagrosamente, e eles estarem no Natal em casa. Aí o que aconteceu?
Quando foi dia 23 de dezembro, a fono, que fazia o acompanhamento ali da amamentação do Thomas, falou que ele estava pronto para ir para o quarto, para ficar ali no quarto alguns dias e, se estivesse tudo bem, ir para casa. Então a minha esposa internou, ele saiu da UTI depois de 45 dias de UTI, o Thomas saiu, foi para o quarto. E eu não passei o Natal na minha casa com a minha família, mas eu passei o Natal com toda a minha família. Foi um dia um pouco triste, porque quando nós fomos na véspera de Natal ali à noite, nós três, né? Eu, a minha esposa e o Thomas. Meu irmãozinho, ele tinha vomitado, ele ainda estava com respiradores. Não me lembro se ele não estava mais entubado, mas ele ainda estava em respirador. Mas ele tinha vomitado, a médica tinha cortado ali a alimentação dele, porque ele tinha vomitado, para guardar um pouco, para voltar a alimentar. A gente ficou muito abatido. Não foi um Natal assim muito legal, mas nós passamos com a nossa família. E depois de 4 dias ali no hospital, o Thomas teve alta e veio para casa. Então, depois de 49 dias internado, o Thomas veio para casa, mas o Nicolas permaneceu. Ele permaneceu acompanhando, nós orávamos e declarávamos vitória e vida e saúde. E ele foi melhorando, o Nicolas, até que ele veio para casa com 74 dias de UTI. O Nicolas veio para casa também. Ele tinha, o Nicolas, um refluxo muito forte. Então nós acompanhávamos muito ele, toda a amamentação, para que ele não vomitasse. A amamentação dele, que deveria ser de 3 em 3 horas, era de 1h30 em 1h30, porque a gente dividia ela, para ele não ter muito fluxo de leite e depois vomitar. Então era dividida de 1h30 em 1h30. Então era um cuidado assim 24 horas em cima dele, para que ele amamentasse e não vomitasse. Quando vomitava, para ele não engasgar, a gente acompanhava muito ele por causa desse refluxo que ele tinha. Mas era um refluxo que ele fez um raio-x de contraste, e a fono e os médicos do Hospital da Santa Casa tinham dito que com 6 meses, quando ele começasse a sentar sozinho, aquilo ia melhorar, ia sarar. Thomas também tinha uma respiração mais assim na barriga, por causa de tudo que ele tinha ficado entubado, tanto tempo, tudo que ele tinha passado, mas todos os médicos falavam que era normal. Ele tinha um sopro no coração, que a gente passava também com uma pediatra cardio, e ela pediu para que fosse refeito o exame dele, foi refeito, constatou que o sopro permanecia, mas ela dizia que era normal, que até 1 ano de idade aquilo ia normalizar, que não ia precisar de cirurgia. Então, nós acompanhávamos com ele e cuidávamos dele o tempo todo, do Nicolas e também do Thomas. Era um trabalho, sim, bastante cansativo, mas que nós fazíamos e não deixávamos em nenhum momento... Nós em nenhum momento fomos relapsos quanto a isso, a gente sempre acompanhou e cuidou dos dois. E em casa, ambos estavam ganhando peso. O Thomas ganhava peso mais rapidamente, porque ele não tinha refluxo, ele não vomitava. Ele também tinha refluxo, mas era diferente, ele vomitava muito de vez em quando. E o Nicolas, como ele vomitava mais, ele ganhava peso mais lentamente, mas ele foi ganhando peso e ia crescendo também. E ambos estavam em casa. E mesmo em casa, como o trabalho com eles era muito cansativo, nós continuávamos orando para que Deus curasse o Nicolas, para que ele fosse completamente restaurado. Eu realmente cria dessa forma, orava e buscava assim, e Deus sempre foi nos dando palavras. Numa sexta-feira, nós levamos o Nicolas no pronto atendimento, porque ele estava assim, chorando muito, e não conseguiram encontrar oxigenação. A gente foi de ambulância para a Santa Casa, ele ficou internado ali 24 horas, ele estava com uma inflamação na garganta e por causa disso a garganta ela dá uma inchada e por isso ele estava respirando menos, por isso que não estava encontrando saturação, ele realmente estava saturando pouco, porém ele já entrou com medicamento, aí já melhorou ali aquela inflamação, ele já voltou a saturar, voltou a ficar bem. Ele ficou internado de sexta para sábado, no sábado teve alta e veio para casa. E nós continuávamos orando, clamando e buscando a Deus. Aí ele passou aquela semana, ele estava melhorando, ele estava vomitando menos, nós estávamos animados com isso. Até que chegou um sábado, de um sábado para o domingo, do dia 14 de março para o dia 15 de março de 2020, foi uma madrugada que ele deu muito trabalho, ele chorou bastante.
Ele realmente deu trabalho, eu e minha esposa ficamos praticamente a madrugada toda acordados, junto com a minha mãe também nos ajudando. Nós morávamos na casa dos meus pais e nós ficamos a noite toda cuidando do Thomas e do Nicolas. Mas o Nicolas realmente chorou e deu um pouco de trabalho aquela madrugada. Quando foi pela manhã, nós chamamos uma enfermeira amiga nossa para vir dar uma olhada nele, uma chefe de enfermagem, na verdade, ela é chefe de enfermagem no hospital onde ela trabalha. Ela veio, deu uma olhada nele. Ele estava bem, pois o oxímetro estava saturando, mas ele estava com um pouquinho de tosse, então ela orientou a gente a levar ele no hospital por causa dessa tosse. E nós fizemos isso. Só lembrando que enquanto o Nicolas esteve em casa, nós chegamos até a receber visita de uma pediatra que veio ver ele, uma amiga dessa enfermeira nossa, pediatra amiga, que atendia na época o meu sobrinho, e ela leu o resumo de alta dele e ela falou que ele era um milagre, que ele estar vivo era um milagre. Ela constatou isso, ela falou: olha, esse menino estar vivo como ele está aqui, sem nenhuma sequela, é um milagre de Deus, por tudo que ele passou. E essa médica, ela viu que no resumo de alta, tanto do Nicolas quanto do Thomas, tinha a indicação para tomar um medicamento que chama Palivizumab, que é dado pelo governo. Então ela orientou a gente a procurar a Secretaria de Saúde para buscar que nós conseguíssemos esse medicamento, e nós fizemos isso. Procuramos a Secretaria de Saúde quando essa médica veio. Bom, aí quando foi no dia 15 de março, teve essa madrugada, nós levamos o Nicolas no hospital por causa dessa tosse. Nós levamos num pronto atendimento apenas infantil que tem aqui na região, que chama Hospital da Criança. E quando nós chegamos lá e começamos a passar ali no balcão de atendimento mesmo, dar a ficha, né, cartão SUS, todas essas informações, o Nicolas começou a chorar muito e ele começou a perder a cor. Aí a minha esposa já constatou que ele não estava saturando, porque quando a criança começa a não saturar, ela perde a cor. E aí a médica já veio, a pediatra responsável veio, já levou o Nicolas para dentro, levou minha esposa também, depois me chamou, eu entrei também, colocou ele no respirador. Ele voltou a saturar, ficou bem, e a médica falou: olha, acho melhor levar vocês, encaminhar vocês para Santa Casa, lá eles vão atender vocês melhor. E ela fez isso. Então o Nicolas estava no respirador, uma enfermeira ali com a gente, nós três estávamos ali. Thomas tinha ficado na casa dos meus pais com a minha mãe e a minha irmã, cuidando dele. E nós estávamos ali, a médica saiu para chamar a ambulância para encaminhar ele para Santa Casa. E o Nicolas estava ali no respirador, e ali ele teve uma parada, ele parou de respirar, teve uma parada respiratória, né? O coração parou, ele parou de respirar. A enfermeira logo chamou a pediatra, ela já tinha chamado o SAMU, ela ficou fazendo ali todos os exercícios para que ele voltasse, depois o SAMU também veio, eles ficaram muito tempo ali trabalhando para que o Nicolas voltasse, mas ele não voltou. Foi assim que ele faleceu no hospital, num respirador. Naquele dia eu também orei muito, eu ajoelhei, eu estendi as minhas mãos, eu repreendi a morte, eu repreendi a enfermidade, eu profetizei a vida, eu chamei, mas no meu coração eu tinha para mim a voz de Deus falando lá no fundo que tinha chegado o momento dele, que o Senhor ia levar. E assim aconteceu, o Senhor o levou. Para nós foi um choque muito grande, nós não esperávamos isso. Eu não esperava isso, mas no meu coração, naquele momento, eu tive a paz e a confirmação de que Deus estava fazendo a vontade dele. Então nós, enfim, velamos o nosso filho, nós pudemos fazer um velório, porque logo depois daquilo o governo proibiu a aglomeração, proibiu até velórios por causa da pandemia, mas nós pudemos fazer, ainda não estava proibido, foi alguns dias antes da proibição, nós fizemos velório, enfim, e velamos e enterramos o nosso filho. E aí veio o luto, veio a outra parte, veio o processo de entender e de processar tudo aquilo. Eu digo que no primeiro ano do falecimento do meu filho, eu lidei bem com tudo, porque eu ficava muito triste. E Deus sempre me consolou. Deus sempre esteve comigo, Ele sempre esteve com a minha família, Ele sempre esteve conosco. Deus sempre consolou a gente. De tudo que eu chorei muito, Deus sempre me consolou. E no primeiro ano foi muito difícil tudo aquilo, processar tudo aquilo. Teve o primeiro aniversário do meu filho que tinha ficado e o Nicolas não estava. Foi tudo muito difícil, mas Deus sempre me consolou, Deus sempre consolou a gente. Porque Deus sempre esteve presente
Ele deu muitas palavras, ele sempre esteve muito presente com a gente em todo esse processo. Inclusive depois que meu filho faleceu, Deus nos deu uma palavra, ele falou que ele tinha feito a vontade dele, que aquela obra era dele, que ele estava conosco. Então Deus sempre esteve conosco, ele sempre nos consolou. A grande questão foi, depois de um ano, quando começou a vir os questionamentos, a vir os porquês e vir também a minha rebeldia com Deus, porque eu não aceitava aquilo. Para mim, Deus tinha errado comigo, ele tinha falado várias coisas e depois o meu filho tinha falecido. Então, para mim, Deus tinha errado, Deus tinha falhado, Deus tinha errado comigo. E em certo ponto até Deus tinha que me pedir perdão, porque ele tinha errado comigo. Eu tinha que perdoar a Deus pelo erro que Deus tinha cometido comigo. Mas eu estava errado em tudo isso. O que faltava era processar, entender e aceitar isso, que é o que acontece com a gente muitas vezes. Quando a gente passa por tragédias, a gente não quer aceitar. Muitas vezes a gente tem dificuldade para aceitar e faz parte da nossa natureza humana. Mas nós precisamos lidar, processar e aceitar todas essas coisas. Então, nesse processo de luto, algumas coisas me ajudaram, alguns livros que eu li, livros cristãos sobre luto, sobre entender a dificuldade, os nãos de Deus, o sofrimento do crente, me ajudaram a processar esse luto, me ajudaram a entender tudo ele e a aceitar o que tinha acontecido, mas ainda assim eu tinha uma mágoa de Deus, eu tinha um ressentimento de Deus, porque para mim Deus tinha errado comigo. E muitas vezes eu até falava com a minha esposa, ela já tinha aceitado aquilo, tinha processado tudo, ela falava para mim, Deus não erra, Deus não erra, a vontade dele é perfeita, mas eu ainda endureci o meu coração a processar tudo aquilo. Em todo esse tempo, em todo esse processo, eu no Ministério de Louvor da minha igreja, nós gravamos um DVD, algumas músicas que nasceram todo esse período nós gravamos, inclusive que eu citei aqui, né, O Senhor Me Guardará, ela está nesse DVD que está no YouTube, o DVD chama Contemple a Cruz, você pode assistir ele inteiro, ouvir as músicas em plataformas, inclusive no DVD eu conto a história das músicas e conto a história do Senhor Me Guardará. E dentre essas músicas que nós gravamos, tem uma que eu tinha escrito em 2018, antes de tudo isso acontecer, que chama Dizei ao Justo. Ela é baseada no versículo de Isaías, que diz, Dizei ao justo que tudo lhe irá bem, porque ele comerá do fruto de suas mãos. E essa música, ela tem frases muito fortes que eu escrevi antes de passar por tudo isso. Frases que dizem, Dizei ao justo que tudo bem chorar, que com ele o Consolador está. Dizei ao justo, dizei que no vale da morte todos podemos passar, mas que aquele que confia no Senhor com virtude o atravessará. E nós gravamos essa música e foi um dilema interno muito grande para mim gravar essa música, porque eu dizia para Deus, como eu vou cantar que tudo bem, um justo passar pelo vale da sombra da morte, que ele atravessa esse vale com virtude, se eu perdi um filho, eu não vivi o milagre. Eu não vivi, eu perdi um filho. Como eu atravessei o vale da sombra da morte com virtude desse jeito? Então eu tinha esses questionamentos com Deus. Até que chegou um momento, depois da gravação, dando um ano mais ou menos da gravação desse DVD, que nós íamos fazer um evento na igreja para comemorar essa gravação, e eu estava digitando novamente as cifras das músicas que nós tínhamos gravado. Eu estava redigitando Dizei ao Justo. E eu cheguei na parte que diz, Dizei ao justo que tudo bem chorar, mas que com ele o Consolador está. Aí Deus falou comigo assim no meu coração, por que você despreza o poder do meu Espírito em você? E quando Deus falou aquilo, eu fiquei assim, eu levei um susto interno, porque eu me senti em falta com o Espírito Santo. Eu percebi naquela hora como que eu estava sendo duro com o Espírito Santo, porque mesmo meu filho morrendo, e eu tendo chorado, me entristecido, até me rebelado com Deus, em todo momento o Espírito Santo estava comigo, me colocando de pé todos os dias, me fortalecendo todos os dias. Eu tive crises de ansiedade, tive momentos de desespero, por causa desse trauma de ter perdido um filho, e Deus sempre havia me sustentado em tudo. E eu ainda estava resistindo a Ele, eu ainda estava magoado com Ele. Foi nesse momento que eu pedi perdão para Deus e para o Espírito Santo, para Deus de uma forma geral, né, mas também especificamente para o Espírito Santo, porque eu estava em rebeldia, eu estava me rebelando com Ele, falando que Ele tinha errado comigo, não enxergando o milagre que tinha sido e que estava sendo Ele me consolar todos os dias. Tem uma frase da Eichla
que também perdeu um filho, a Isla é uma cantora que também perdeu um filho, e ela escreveu uma música que diz: o milagre sou eu. E eu vivi isso, eu entendi o que ela cantava, o que ela cantou. Porque dizer que o milagre sou eu não é uma frase de efeito para nos consolar, porque como não aconteceu um milagre do meu filho ressuscitar quando ele morreu, nós oramos para que ele ressuscitasse, ou ele ser curado enquanto ele estava vivo, como não aconteceu esses milagres, então não aconteceu milagre nenhum. Mas não é verdade. Eu estar em pé, estar vivo e estar bem, todo esse tempo já era um milagre. Eu não ter enlouquecido, eu não ter perdido a cabeça, em todo esse processo era um milagre. O milagre do Espírito Santo me consolando todos os dias. E eu não estava enxergando isso. E ainda estava resistindo aquilo. Foi ali que eu pedi perdão e eu comecei meu processo de cura com Deus, a buscar realmente que Ele me perdoasse. Não que eu perdoasse a Deus, que Deus não erra, mas que Ele me perdoasse por causa daquelas coisas que eu estava pensando, sentindo e vivendo. Foi um processo que levou mais alguns meses, até um tempo que eu estava bem. Eu falei: Senhor, eu nunca mais vou voltar a jogar na cara do Senhor isso. Muitas vezes era o que eu fazia. Acontecia qualquer problema, eu falava: o Senhor levou meu filho, olha só, de novo um problema. Então eu realmente me curei com Deus. Eu fui curado por Deus, né? O Senhor me curou de todo esse ressentimento. E o meu testemunho é esse, para você que está sofrendo, para você que está passando por uma desilusão e às vezes também está magoado e chateado com Deus. Eu estou aqui para dizer para você: se rebelar com Deus não resolve o nosso problema. Quando nós estamos magoados com Deus por algo que aconteceu na nossa vida, nós temos que ter o entendimento que Deus não erra. Deus não erra, não importa o sofrimento que nós tenhamos passado. Deus, Ele não erra. Ele não erra. Sofrimentos existem na vida e acontecem com todos, com crentes, com não crentes, com pessoas que são boas, com pessoas que não são boas. Nós precisamos entender que Deus não erra. Pelo contrário, Ele tem o poder de nos curar. O Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, infinito em poder. E não tem nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma situação, por mais dolorosa que seja, que Ele não possa nos curar e nos restaurar. Estou aqui para dizer para vocês, de tudo isso que eu passei, o Espírito Santo me consolou, me curou e me restaurou. Ele me sustenta a cada dia. Sim, às vezes ainda fico triste, de vez em quando, principalmente quando se aproxima de datas específicas. Mas Ele me sustenta. O Espírito Santo me sustenta, me consola e me coloca de pé todos os dias. E eu sou feliz, eu tenho uma família abençoada, tenho uma esposa, eu tenho Thomas, que é uma bênção na minha vida. Eu tenho expectativas de ainda ter mais filhos, eu ainda tenho sonhos, porque por mais que nós tenhamos passado, eu e minha casa, por todo esse sofrimento, nenhum sofrimento é maior que o Espírito Santo. Nenhum sofrimento que a gente passe, o Espírito Santo não tem poder de nos curar. Ele tem poder, Ele quer nos curar, Ele pode fazer isso. É que muitas vezes nós resistimos em amarguras, nós relutamos. Por isso eu estou nesse vídeo fazendo um convite para você. Se você tem passado por isso, não relute, mas abra a mão, abra o seu coração para que o Espírito Santo venha consolar e curar você. Não importa o tamanho da dor, o Espírito Santo, ele é poderoso para curar, para levantar, para restaurar você, para te fazer feliz de novo. Por isso eu quero indicar essa música que eu citei. Se você pesquisar, Dizei ao Justo, ouça ela, deixa ela falar o seu coração, deixa que o Espírito Santo use ela para tocar a sua vida, para que você abra o seu coração, para que Ele venha te curar. Se você tem resistido, se você tem se rebelado, se você pensa: Deus errou na minha vida, será que eu devo perdoar a Deus? Eu estou aqui para dizer: Deus não erra. Abra mão de sentir esse sentimento, abra mão desse sentimento, abra mão dessa sensação, não queira senti-la, rejeite ela, abandone ela, lance ela no altar do Senhor. Confesse para Deus, diga: Senhor, eu estou me rebelando contra Ti, eu peço perdão, foi o que eu fiz. Rebeldia com Deus é pecado. Pecado a gente resolve pedindo perdão e confessando. Confesse esse pecado, abra mão desse sentimento e você vai ser tocado pelo Espírito Santo. E se você está assistindo esse vídeo, você não tem o Senhor Jesus, não entregou sua vida ao Senhor Jesus, não tem a certeza de que o Espírito Santo mora em você, eu quero fazer um convite para você.
Ore junto comigo nessa hora e peça para que o Espírito Santo venha habitar em você e entregue sua vida a Jesus. A oração é assim, você vai dizer o seguinte, você vai repetir comigo em voz alta. Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu abro mão dos meus sentimentos errados. E eu peço a Ti que me perdoe e que coloque em mim o Teu Espírito. Espírito Santo, vem habitar em mim e vem curar o meu coração de toda a amargura, de todo o ressentimento. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu seja salvo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu convido você agora. Se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, eu convido você a procurar pessoas, uma igreja saudável, pessoas firmes em Deus, para te acompanharem nesse processo de caminhada com Deus, para que você venha crescer no seu relacionamento com Deus e você venha ser completamente curado. Eu sei que esse vídeo, ele é o primeiro passo na cura de muitas pessoas. É o primeiro passo na cura do seu coração, da sua vida. Continue buscando a Deus, continue orando, falando com o Espírito Santo, pedindo para que Ele venha te curar. Eu convido você a ouvir essa canção, Dizei ao Justo, também ouvir todo o DVD Contemple a Cruz, que traz músicas de cura, de esperança e de força. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, vai usar essas canções para consolarem, para te fortalecerem, para te ajudarem, para abençoarem a sua vida. Esse é o meu testemunho. Eu estou de pé, eu sou feliz, eu tenho uma família abençoada e eu sei que, independente de tudo isso que aconteceu na minha vida, Deus continua me amando, porque Ele enviou Jesus para morrer pelos meus pecados. Lembre-se disso. Não importa a tragédia, Deus tem poder de te curar. Não importa a tragédia, não importa o que aconteceu na sua vida, o amor de Deus permanece o mesmo. Deus continua amando você, porque Ele enviou Jesus para morrer pelos seus pecados. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.